O Lobisomem prometia ser um dos maiores filmes de terror psicológico de 2025, mas a maldição de reboots de terror da Universal continua sendo mais ameaçadora que qualquer lua cheia. Hoje eu trouxe os 8 maiores erros do filme que deveria te fazer manchar as calças, mas que só conseguiu manchar mesmo a carreira de um diretor e de uma atriz em ascensão. Confira. 8. Enredo fraco. Antes de me aprofundar nos erros da produção, eu quero deixar claro que esse filme não é ruim, mas quando você terminar de ver esse vídeo, vai ter certeza do potencial desperdiçado e talvez um sentimento de raiva surja. Dito isso, o Lobisomem de 2025 começa muito bem, apresentando Grant Lovell, interpretado por Sam Jagger, um pai sobrevivencialista, criando seu filho adolescente em uma casinha no meio da floresta, nas frias montanhas de Oregon, nos Estados Unidos. Logo no início, é nítido o excesso de controle por parte do pai, que era militar, e que provavelmente não soube lidar muito bem com algum acontecimento traumático recente em sua vida. O problema é que isso acaba afetando seu filho Blake, interpretado pelo Zach Chandler, que, como vimos, carrega pelo resto da vida a culpa de ter perdido seu pai em um episódio macabro na floresta, durante uma caça. Mas por que eu acho que o enredo do filme é fraco, mesmo com um excelente começo? Porque apesar de aprofundar o personagem principal e os seus traumas, ele pouco se aprofunda na mitologia do monstro, um ambiente em que se passará a maior parte do longa, tão pouco na família de Blake, que divide a tela com ele durante os quase 90 minutos de duração do filme, mas que não foi sequer aprofundada. Manter a carga dramática em cima do personagem principal, mesmo após 30 anos, foi um acerto. E fica claro que o pai dele é o seu maior trauma. É tanto que isso faz com que ele seja um pai super protetor para sua filha Ginger, interpretada aqui pela Matilda Firth, embora acabe desagradando a esposa Charlotte, interpretada aqui pela Julia Garner, muito pelo seu autoritarismo e também passividade pelo fato da esposa ser a provedora da casa. Blake é informado de que o seu pai, antes desaparecido, tinha sido dado oficialmente como falecido, e que agora a antiga propriedade que era do velho pertencia a ele, junto com todos os seus pertences. Vendo que o seu casamento ia de mal a pior, Blake enxerga nessa notícia a oportunidade perfeita de levar a família para um lugar remoto e se afastar dos problemas da cidade, enquanto tenta resgatar o seu casamento nas belas paisagens das montanhas de Oregon. E a mulher aceita, muito pela filha e porque ainda acredita que a sua relação pode ser recuperada. Até aí, nada de ruim. O problema é que eles não conseguem vender a ideia de que aquela é uma família em declínio, justamente porque o filme não deu tempo de tela o bastante para que a gente consiga se importar com eles o suficiente para que torçamos pela sua felicidade. É tanto que se fosse uma família feliz, apenas indo passear de férias em uma cabana isolada, não mudaria em nada na trama do filme. Escolher focar o filme nesses 3 personagens também foi um erro na minha opinião, pois eles poderiam trazer um quarto elemento, talvez para indicar que Blake tenha sido traído pela esposa no passado, o que traria mais carga dramática para a relação da família, sem falar da onda de clichês de filmes de terror, que deu as caras com força aqui, como eu já vou falar. 7. Onda de clichês. Sabe aquela cena onde um motorista está dirigindo, e justamente no segundo em que ele se distrai, algo passa na estrada em sua frente, e ele perde o controle do carro, ou aquela cena onde um morador local, de um lugar remoto, avisa dos perigos daquela região aos turistas, mas eles ignoram. Esses são apenas 2 exemplos de grandes clichês que existem em quase qualquer filme de terror nos últimos 30 anos, e eles não só estão presentes nesse filme, como abrem caminho para uma verdadeira onda de outros clichês que aparecem ao longo da trama. A tensão criada pelo diretor Leigh Hannell, de Um Homem Invisível de 2020, é algo muito bem construído no primeiro terço do filme. É tanto que se você pegar todos os filmes de lobisomem já lançados, esse tipo de suspense é algo que não dava as caras, desde o clássico Um Lobisomem Americano, em Londres, de 1981. Isso é totalmente mérito do diretor / roteirista, porque como vimos em seu filme de 2020, ele é mestre em mostrar e esconder pontos de vista diferentes em uma mesma cena. Por exemplo, às vezes, Leigh faz seu personagem em tela enxergar muito mais do que o espectador está vendo, enquanto em outras cenas, a gente que tem visão privilegiada, enquanto o personagem que precisa saber o que está acontecendo não consegue ver nada, seja porque precisa ficar escondido, ou apenas porque não tem coragem o suficiente para olhar. Essa característica do diretor / roteirista australiano é muito boa, e é um elemento que ajuda a construir a tensão, não só aqui em O Lobisomem, como em diversos outros filmes dele, como em Sobrenatural, de 2010, e Upgrade, de 2018, por exemplo. Dito isso, o Lobisomem de 2025 começa muito bem, construindo a tensão e desenvolvendo muito bem, pelo menos o personagem principal, que iremos acompanhar ao longo do filme. O problema é que o filme despenca de forma irreversível, de um suspense psicológico muito bem trabalhado para um terror podreira, como eu vou te explicar no próximo item. 5. Públicos-alvo diferentes. Caso você não saiba, esse filme é o resultado entre a parceria da Blumhouse, a produtora conhecida por seus ótimos filmes de terror e suspense, com a Universal Pictures, que está até hoje tentando construir seu universo compartilhado com os maiores monstros do cinema, e o Lobisomem é um deles. Só que esse pode ser justamente o maior erro desse filme, que poucos enxergaram. Basta dar uma olhada na construção do filme e você vai perceber que é como se ele tivesse sido feito por 2 mentes criativas diferentes. Na primeira parte do filme, mergulhamos em um suspense que trabalha muito bem a atmosfera de terror psicológico, que é a marca registrada do diretor, criando expectativa para o que veremos à frente. Só que após isso, o filme descamba e muda completamente para um terror que mostra tudo, que valoriza sustos, cenas que não fazem sentido, personagens que tomam atitudes estúpidas em situações de perigo e soluções fáceis. Exatamente como o terror
terror podreira faz, o que levanta a questão de que esse filme foi pensado para agradar dois públicos completamente distintos, o que acaba deixando o filme polarizado, entre quem amou ou odiou, sem falar dos decepcionados como eu. 4. Data de lançamento ruim. De acordo com o Deadline, a Blumhouse esperava arrecadar cerca de 20 milhões de dólares no final de semana estendido de lançamento do filme, ou seja, entre 18 e 19 de janeiro de 2025, e tudo baseado no lançamento de Um Homem Invisível, projeto do mesmo diretor. A conta era que se o filme estrelado pela Elizabeth Moss fez 1,65 milhões de dólares no dia de estreia e 28,2 milhões de dólares na semana de feriado, logo, o Lobisomem, que estreou com 1,4 milhões de dólares na pré-estreia, arrecadaria no final de semana em torno de 20 milhões de dólares. No momento em que eu gravo esse vídeo, esses números ainda não saíram, mas de acordo com especialistas em bilheteria e cinema, esse feriado do Martin Luther King, lá nos Estados Unidos, deve ser o mais fraco em arrecadação desde a pandemia, sem falar da concorrência de filmes grandes de dezembro do ano passado, como Moana 2, Mufasa e Sonic 3, que vem arrecadando bem ainda em janeiro. Se eu tivesse que apostar, diria que o Lobisomem vai fazer no máximo 15 milhões de dólares nesse final de semana, mas ainda assim vai se manter na liderança de arrecadação, embora eu acho que ele poderia arrecadar muito mais se tivesse sido jogado para o final de janeiro. 3. Metáfora mal construída. Voltando ao filme em si, fica claro para quem assistiu que a verdadeira metáfora de O Lobisomem não está nem no monstro, mas na relação de superproteção do pai, o Blake, para com a sua filha, e o quanto isso pode gerar mais traumas ainda na vida futura de Ginger, assim como aconteceu com o próprio protagonista no passado. Nesse ponto, o diretor sabe muito bem pegar uma obra já aclamada e usar ela como base para trabalhar questões sérias e dramáticas do cotidiano, como ele fez, por exemplo, em O Homem Invisível, trazendo a ideia do romance clássico de H.G. Wells, O Homem Invisível, mas usando isso apenas como plano de fundo para desenvolver a relação abusiva de Cecília com o marido, que passa muito bem a ideia de como uma mulher coagida pela violência se sente ameaçada até mesmo quando seu agressor não está presente, embora eu acho que aquele filme tenha dado uma escorregada no final. Já aqui, em O Lobisomem, o diretor acerta na relação excessiva do avô com o pai, mas falha em trabalhar melhor a relação do pai com a filha, tanto pela fraca atuação do ator principal, quanto pela pressa do filme em voltar para o meio do mato. É tanto que essa super proteção de Blake com a filha, da qual o filme quer passar, que foi a responsável pelo fim inevitável do casamento do protagonista, sequer consegue fazer isso, já que nós não conseguimos comprar a ideia de que o casal é realmente apaixonado um pelo outro, ou que sequer já foi. Sem falar que a filha, em nenhum momento, desperta para as consequências da relação com seu pai, do jeito que o Blake despertou, em relação ao seu próprio pai. Mas eu desconfio que isso seja por conta da falta de clareza na trama e tempo de tela de ambos, que foi reduzido para que o terror podreira ganhasse mais espaço, o que entra de novo no erro que eu já falei, queria agradar a dois públicos distintos ao mesmo tempo. 2. Elenco morno. Quanto ao elenco, não tem nada de muito espetacular aqui. O ator principal, o Christopher Abbott, que vive o Blake adulto, é morno demais. Como protagonista, o cara não consegue entregar uma boa atuação, não faz a gente se importar com ele, nem quando ele se mostra um pai superprotetor. O curioso é que a sua versão mais jovem, interpretada pelo ator Zach Chandler, entrega muito mais, junto com o ator Sam Jagged, que faz o pai sobrevivencialista. Já a Julia Garner foi uma completa decepção, se você comparar com a sua atuação primorosa lá na série Ozark. Mas isso talvez nem seja culpa dela, se a gente analisar que ela pode ter sido a pessoa certa no filme errado. A atriz até tenta entregar uma boa personagem, mas além do diretor não aprofundar a dinâmica da mulher bem-sucedida no trabalho, mas infeliz no casamento, ele não aprofunda sequer o conflito da mãe em precisar ficar longe da filha para levar o sustento para casa, enquanto dá espaço para o pai trabalhar como escritor. Mas o pior de tudo, na minha opinião, é que a Charlotte não tem qualquer química com o Blake em tela, a ponto da gente questionar se esses dois atores sequer pararam para se conhecer na vida real, ou sei lá, tomar um cafezinho juntos nas pausas das gravações. Com isso tudo, quem perde é o filme, porque a gente não consegue sequer se importar com nenhum deles na trama, chegando a torcer mais para que a criatura apareça e acabe logo com tudo aquilo que já está no fim. O Lobisomem. Por último, mas não menos importante, temos a aparição do Lobisomem, que demora a dar as caras em tela, assim como o Tubarão de Spielberg e o Predador do John McTiernan. Porém, ao invés de trazer entusiasmo e medo, a cena só entregou decepção. Se você perguntar por aí, a maioria vai dizer que é por conta da aparência do monstro, que lembra muito os mutantes da franquia Pânico na Floresta, mas é bem mais do que isso. Eu até entendo que o diretor queria trazer a sua própria versão de lobisomem, inspirada na criatura horrenda de A Mosca, de 1986, que desfigura completamente a figura humana, não só em aparência, como filosoficamente também, mas isso perde completamente o peso se não tiver inserido na atmosfera certa. O problema é que àquela altura do filme, o roteiro já tinha se perdido, e aquele já não era mais um ambiente incrível em que essa criatura realmente se encaixasse, como no começo do filme. Me pareceu um monstro realista demais, em um contexto de absurdos de roteiro que já vinha se acumulando desde o segundo ato do filme. É tanto que se você pegar a aparição do lobisomem do final e trazer para o começo do filme, na cena da caça, ela vai se encaixar de forma perfeita. Mas o erro da produção, em querer agradar gregos e troianos, fez com que o lobisomem conseguisse
conseguisse desagradar a ambos os públicos. Não porque ele é diferente demais do lobisomem clássico, mas porque ele foi inserido em uma cena de terror que não faz jus à assinatura do diretor. A minha sensação foi a de ver o Alien como uma ameaça em um filme de Terrify, mas apesar de todos os erros que eu já falei aqui, o filme ainda assim vale a pena de ser assistido no cinema, por uma série de fatores. O caminhão de referências a outros filmes do roteirista, como a franquia Jogos Mortais, por exemplo, os efeitos sonoros do filme, que te fazem emergir na trama, pelo menos em alguns momentos de tensão do começo, e quando a criatura rodeia a casa, a fotografia excelente, que nos ambienta ainda mais com a paisagem do local e os perigos que ela pode esconder, e é claro, pela experiência, porque embora eu tenha enumerado várias escorregadas da produção, eu sempre vou recomendar que você veja o filme e tire suas próprias conclusões, até para que possa voltar aqui no vídeo e me apontar algumas coisas que você não concordou. Então se você não viu ainda o Lobisomem, aproveita para ver nos cinemas, leva os amigos, a crush e volta aqui para dizer se gostou ou não. Se você já viu, comenta aí embaixo o que mais gostou do filme e também aquilo que mais te desagradou. Obrigado por ter assistido até aqui e valeu!